Estamos hoje em Gênesis 25, continuando no mesmo texto da última aula de Gênesis. Nós iniciamos a história de Isaac, já vimos aí o final da história de Abraão, o falecimento dele, e aí começa a história de Isaac. Claro que já tinha acontecido algumas coisas com Isaac muito importantes. O casamento dele, antes disso, quando o pai dele o levou para sacrificar, mas o casamento, embora no casamento, né, a história do casamento dele também não falou muito sobre Isaac, mas era uma história que envolvia a vida dele, era uma coisa importante na vida dele. Mas a história que a Bíblia registra a partir do capítulo 25, são, né, versículo 19, são essas as gerações de Isaac. Então aqui nós iniciamos realmente a biografia, a jornada, a história de Isaac, que é o segundo patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Sabemos que Abraão foi o começo de tudo, é uma história muito importante, muito significativa, e Jacó também tem uma história muito importante. Isaac está no meio, como alguém disse, Isaac tinha um pai famoso, Isaac tinha um filho famoso. Ele também é famoso porque faz parte dos três patriarcas, mas se formos comparar as biografias dos três patriarcas, Isaac é o mais resumido, tem menos fatos, tem menos coisas interessantes para observar. Mas a coisa interessante sobre essa primeira parte da história de Isaac é que na última aula nós vimos, foi importante a participação de Isaac, ele que orou pela esposa, que durante 20 anos não tiveram filhos. Então Isaac foi importante ali, ele orou. Mas essa primeira parte da história de Isaac, na verdade, é sobre os filhos que Deus deu. Primeiro, eles tiveram que esperar 20 anos, mas depois vieram gêmeos, e essa parte do capítulo 25 é o começo da história dos dois. Então, a história de Isaac começa com a história dos dois filhos, de Esaú e Jacó. Então, nós vamos ver aqui essa parte, né, depois do nascimento, que nós já vimos. Nós vamos ter hoje a primeira história, o primeiro acontecimento que a Bíblia narra a respeito dos dois filhos. Isaac não entra nessa parte da história, mas é uma história entre Esaú e Jacó, e nós queremos ver aí o que Deus vai nos mostrar. Como nós já vimos, não é uma história de paz, né? É uma história de guerra, né? Uma história que já começou no ventre. Nós vimos assim, no ventre da mãe, os dois estavam brigando. Depois, quando no nascimento, Jacó estava agarrando o calcanhar do irmão dele. Então, assim, até a narrativa, o registro histórico é para mostrar que houve uma guerra, houve um conflito desde o início. E agora os dois adultos, hoje nós vamos ver a primeira história dos dois adultos e vamos ver o que nós podemos aprender dessa divisão que Deus avisou para a mãe, para Rebeca. Falou assim, olha, você está com dois filhos, vão ser duas nações, eles vão ser separados, eles vão estar em conflito, já estão em conflito no seu ventre. Então, o que significa essa guerra para a história de Deus, história da redenção e para nós hoje? Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos revele algo que possa nos ajudar. Nós não queremos olhar para essas histórias apenas como algo interessante, nem mesmo que seja algo simbólico ou alegórico, mas queremos entender, Senhor, o que estava acontecendo no teu plano naquela época, porque é uma história real, não é uma história fictícia, não é uma parábola, é algo que realmente aconteceu, mas nós queremos saber como aplicar isso, porque essas histórias foram registradas para nossa edificação, para nossa instrução, para que nós pudéssemos aprender mais dos teus caminhos e para onde o Senhor está nos conduzindo e o que nós podemos fazer quando nós também temos esses conflitos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Então, nós vamos primeiro falar sobre a história, todo mundo conhece bem, mas vamos relembrar a história, vamos observar os detalhes aqui do que aconteceu. Então, como já mencionei, a história já começou com conflito, era tão forte no ventre materno que a Rebeca até ficou desesperada. A ideia que a gente tem de como ela ficou, mas então, será que eu vou morrer? Ela ficou, de fato, muito consternada, muito angustiada por causa de sentir que tinha alguma coisa muito errada na gravidez dela. E ela foi perguntar e Deus explicou para ela. Falou assim, olha, tem 2 nações no seu ventre, vão se separar, vão estar separados, se dividirão. Então, assim, e um povo será mais forte que o outro. Por que falar isso, se não por causa de um conflito? Então, ela entendeu que tinha uma diferença e que o mais novo seria o mais forte. Deus não falou com ela, é só um que vai herdar a promessa, ela não tinha essa explicação tão clara, mas ela sabia que eram 2, que eles estavam em conflito, que eles iam ser muito diferentes, que iam gerar 2 povos completamente diferentes, e não só haveria um conflito entre eles, os 2 irmãos, mas os povos que seriam descendentes desses 2 irmãos também estariam em conflito, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, Rebeca já tinha uma explicação. Eu imagino, assim, é difícil imaginar uma mãe sabendo que vai ter gêmeos e que os 2 gêmeos não vão combinar, não vão viver juntos em harmonia, que vai existir um conflito e que um vai dominar o outro. Não é uma profecia muito agradável. Nós não sabemos exatamente se ela passou essa informação para os filhos, mas veja o que fala assim, estamos em Gênesis 25, versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Então aqui já temos a primeira parte, não seria problema. Nós temos isso desde Adão e Eva, quando eles tiveram 2 filhos, um plantava, o outro cuidava de rebanhos. Então, os filhos, todo mundo que tem filhos, tem mais de um filho, sabe que você pode ter 2, pode ter 3, pode ter 10 filhos, cada um vai ser muito diferente um do outro. Mesmo sendo gêmeos, esses aqui eram gêmeos, eles não eram gêmeos idênticos, porque eles saíram bem diferentes, até a aparência era diferente, mas eles eram irmãos, só que nasceram juntos, mas tinham genética diferente, mas eles eram irmãos dos mesmos pais. Nós já mencionamos isso, que não é o caso como Isaac e Ismael, e depois outros filhos que Abraão teve depois, mais tarde, com Quetura, que é assim, Isaac era o único filho de Abraão e Sara, e era o único filho que veio por milagre. Agora aqui não, os 2 eram dos mesmos pais, mesmo pai, mesma mãe, e também do mesmo milagre. Não era assim, porque nós temos essa alegoria explicada em Gálatas 4 sobre Isaac e Ismael, que fala que as 2 mulheres representam 2 descendências diferentes. Falamos sobre isso, que é uma alegoria, não significa que Deus não amava Agar, porque nós temos o registro claro que Deus enviou o anjo 2 vezes para cuidar dela e do filho, mas era uma alegoria, que Isaac representava o filho gerado pelo Espírito, gerado sobrenaturalmente. É dali que vem o reino de Deus, vem do homem, vem da parceria entre Deus e o homem, mas é algo sobrenatural.
não é simplesmente um produto, um fruto de um esforço humano ou de um processo normal. Isaac nasceu por uma intervenção de Deus. E Esaú e Jacó também, porque não tem assim uma história longa dessa espera, como no caso de Abraão e Sara, mas eles também esperaram 20 anos, quase o mesmo tempo, porque Abraão e Sara esperaram 25 anos para Isaac nascer. E Isaac e Rebeca esperaram 20 anos. Então eles tiveram que esperar também. Rebeca nem fala da idade dela, mas não era como Sara, que estava com 90 anos, mas era um milagre, era algo que Deus fez sobrenaturalmente para que ela pudesse gerar os filhos que dariam continuidade à descendência e ao legado da promessa de Deus. Então, os dois eram, só que aqui também nós vamos ter uma guerra, nós vamos ter uma divisão, nós vamos ter dois povos, como Deus falou com Rebeca. Então, é uma situação mais difícil, vamos dizer assim, de entender a aplicação. Não tem uma explicação no Novo Testamento para dizer, nós temos alguns textos que falam de Esaú e Jacó, principalmente nessa questão de escolha. Em Malaquias, capítulo 1, em Romanos, capítulo 9, fala a respeito de como Deus escolheu. E aqui, pela profecia que Deus deu para Rebeca, ele também dá a entender que vai ser mais forte, um vai dominar, um vai ter mais a bênção do que o outro. Mas não tem aqui para Rebeca, não foi falado explicitamente, falou assim, olha, um vai ter a bênção do pai dele, do avô dele, não fala isso. Mas Rebeca sabia que entre os dois, um seria mais forte e subentendido que um teria uma bênção maior do que o outro. E que seria o inverso do normal, né? Porque a regra naquele tempo, e sempre é assim, o filho primogênito tem mais honra, mais assim, naquele tempo principalmente tinha essa regra, né, que ele teria o dobro da herança, ele realmente representava algo muito mais do que os outros filhos. E Deus deu essa instrução. Está na lei de Moisés, principalmente em Deuteronômio, acho que é 21, fala a respeito das regras. Então Deus era a favor dessa regra do primogênito, do primeiro filho. E tinha toda aquela coisa da redenção do Egito, que os primogênitos morreram, então os primogênitos pertenciam a Deus, mas Deus ele sempre tinha uma maneira de não só fazer algo sobrenatural, né, que falamos sobre a mulher estéril, né, como várias mulheres na Bíblia eram estéreis, e Deus tinha sempre um propósito muito especial quando a mulher era estéril e depois Deus dava um filho, mas não só que Deus muitas vezes usava uma mulher estéril para ter um filho, que ficava muito claro que era algo sobrenatural, algo que Deus estava fazendo, mas ele também gostava muito de inverter as coisas. Não vai ser o primogênito, não é o primogênito que vai herdar. Então Deus inverte a ordem natural, ele quer fazer as coisas para mostrar que não é pelas regras normais, não é pelos caminhos normais, não é a pessoa que é mais forte, não é a pessoa que tem mais honra, enfim, Deus tem um prazer em inverter essas coisas e não seguir a ordem humana e mostrar que é pela escolha dele e que a escolha, ele tem um critério para essa escolha, ok? Bom, nós falamos um pouco sobre essa questão da escolha de Deus e tal, é um grande assunto. O meu conselho sempre vamos fazer as perguntas, vamos investigar, vamos perguntar para Deus, vamos procurar entender, mas vamos entender também que nós não vamos ter todas as respostas e que tem muitas coisas que são reservadas para a soberania de Deus, para a escolha de Deus, para a sabedoria de Deus,
e que tem certas coisas que ele não vai divulgar para nós, ele não vai revelar certos segredos para nós. Então, vamos voltar aqui então para o versículo 26. Então, nós temos dois irmãos que têm vocações, que têm temperamentos, que são totalmente opostos entre si. Assim, eles eram muito diferentes um do outro. Na aparência, já desde o nascimento, eles eram totalmente diferentes. E eles foram crescendo e Esaú gostava de ir para o campo, ele não tinha, provavelmente, assim, ele tinha uma vida mais solta, né? Assim, ele não, assim, a vida de caçar, de viver na natureza, de sair, assim, não ficar preso a um lugar de morar. Os que cuidavam de rebanhos também mudavam, às vezes, de lugar, eram nômades muitas vezes, mas o caçador, ele tinha uma vida assim muito desprendida, assim, muito solta. Então, Esaú era um caçador e Jacó já era uma pessoa mais pacata, né? Ele sossegado. Essa palavra também pode significar assim que era mais, assim, tinha mais, não era exatamente isso naquela época, mas assim, ele ficava em tendas, o que significa que ele, nós sabemos depois que ele pastoreava rebanhos, mas era uma pessoa com uma vida mais estável, mais fixa, né? E aí nós descobrimos aqui no versículo 28 que é uma coisa assim, que não é um bom exemplo para pais e não é bom para os filhos isso não é um padrão a ser seguido. Isaac gostava de um dos dois filhos e Rebeca gostava do outro, então nós temos uma preferência. Como nós somos seres humanos limitados e nós temos nossas deficiências, não é uma coisa inédita, não é uma coisa impossível. Os pais sempre vão dizer assim, não, eu amo meus filhos de maneira igual, e é para ser assim, porque Deus nos ama de uma forma igual, nós somos diferentes. Um pode ter um jeito que conquista mais o pai ou a mãe. Às vezes tem situações onde os filhos têm, um tem mais intimidade com um do que o outro, com um dos pais do que os outros irmãos, enfim, pode ter certas diferenças porque os filhos são diferentes, eles não são iguais. O relacionamento não é igual, o jeito de conversar, o tipo de relacionamento muitas vezes varia, mas ter esse tipo aqui está muito descarado, assim, né? Isaac gostava muito da comida, da caça, da carne que Esaú trazia de volta. Isso vai aparecer lá na frente, quando os dois querem receber a bênção. Então, assim, isso até coloca Isaac também numa perspectiva não tão boa para ele, porque Deus tinha falado com Rebeca sobre essa diferença, mas será que ela não contou para Isaac? Será que Isaac não percebeu? Será que Isaac... Porque depois nós vamos vendo assim que Esaú não era realmente alguém que tinha uma afinidade com os caminhos de Deus, ele não trouxe alegria, mas na frente assim ele casa com mulheres cananeias. Então assim, Isaac, ele evidencia, nós vamos ver aqui nessa história, ele evidencia algumas coisas que mostram que ele não estava realmente seguindo, né, nos caminhos de fé, de peregrinar, de ter esse chamado de Isaac e de Abraão. Mas Isaac gostava mais dele, e por uma razão, tudo bem, ele pode gostar da carne, ele pode ter esse interesse pela atividade de Esaú, mas ter essa preferência, e mesmo Rebeca, que tinha preferência por Jacó, nós vamos ver depois que é algo que ela vai usar de uma forma desleal. Ela vai usar essa preferência e talvez esse conhecimento que ela tem de que Deus tem um plano para Jacó que é melhor do que o plano que Deus tem para Esaú, ela vai usar isso dentro da estratégia dela, do entendimento dela. E a gente vê assim alguns exemplos na Bíblia
que nos mostram como às vezes não é bom. Deus permitiu isso aqui nesse caso, e até porque Rebeca pediu para Deus: o que está acontecendo comigo, se está acontecendo com a minha gestação, com a minha gravidez. Mas a gente pode até entender por essa história que não foi uma coisa boa para Rebeca saber desse fato, e Deus permitiu isso, talvez até em parte para mostrar isso. É outro exemplo de uma coisa que não é bom a gente saber. Deus mostrou para o rei Ezequias que ele ia ter mais 15 anos. Então ele sabia quanto tempo ele tinha de vida. E os últimos anos de Ezequias não foram bons. Então não é uma coisa... Por que Deus não nos mostra o futuro? Por que Deus não nos mostra o que vai acontecer com a gente, com nossos filhos, ou no mundo? Tem escatologia, tem profecias, mas tem muitas coisas que Deus reserva, tem muitas coisas que Deus não mostra, porque nós usamos esse conhecimento, quando os poucos casos que Deus permitiu que alguém soubesse de alguma coisa antes da hora, antes assim, do futuro, não foi bom para aquela pessoa. Então, são coisas que Deus também mostra. Deus tem as razões porque Ele mostrou nesses casos, mas a gente pode tirar uma conclusão que Deus nos protege de muitas coisas, porque tem conhecimento, tem fatos que não nos fazem bem. Ok? Então, o que aconteceu nesse caso? Nós não sabemos exatamente o que Jacó sabia, mas é difícil imaginar Rebeca não contando para ele. Não sei, se ela fosse uma mãe muito prudente, muito sábia, ela talvez não falou, mas é difícil a gente imaginar. Mas de qualquer forma, nós temos aqui uma guerra surgindo. Nós vamos falar mais sobre essa guerra depois, mas vamos ver o que acontece nessa história. Então, são dois irmãos com uma vida muito diferente um do outro, temperamentos, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre os temperamentos deles agora, e vocações diferentes, e vimos também que os pais, o pai gostava de Esaú e a mãe tinha preferência por Jacó. Ok, então aí com esse fundo nós temos a história. Versículo 29. Jacó tinha feito um guisado. Tem traduções que chamam assim de lentilhas. Então, assim, ele tinha feito um alimento. Então, a gente também vê aqui que Jacó, ele, além de não sair pelo campo, caçando, ele era mais, vamos dizer assim, mais caseiro, ele fazia comida, e ele tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado, porque a vida de caçador nem sempre tem um resultado positivo. Então ele saiu para caçar e ficou muito tempo, talvez mais de um dia, a gente não sabe. Ele fez assim exagerou, ele fez assim, aumentou assim a história, foi muito, parece que Esaú era muito mais emotivo, muito assim imediatista. Ele chegou muito cansado e falou assim: deixa-me, versículo 30, deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho. Eu vi em algum lugar que no original nem é guisado, é assim, me deixa comer esse negócio vermelho, né? Me deixa comer esse vermelho. A comida tinha uma cor vermelha, e até falam aqui que é por isso que eles deram o nome de Edom, que significa vermelho, porque estou muito cansado. Então, ele chega realmente muito exausto e encontra com Jacó. A gente não sabe se isso, no lado de Jacó, era algo premeditado, ou se Jacó conhecia o irmão, e ele pode ter pensado: eu vou usar essa estratégia. Jacó, ele era uma pessoa calculista, sagaz.
ele ficava tramando as coisas, ele planejava. Esaú não, Esaú era muito do momento, Esaú não tinha malícia, Esaú não tinha... ele era assim, uma pessoa que vivia muito assim, do momento. Eu estou cansado, eu quero isso. Ah, mas então você tem que me dar esse direito. Agora sim, nada mais me importa. A única coisa que me importa é que eu estou faminto e eu quero essa comida. Se você vai exigir isso, pode pegar. Não, né? Então, Jacó aproveita a situação, a vulnerabilidade de Esaú, a característica de Esaú. Então, assim, nós temos aqui, a Bíblia não explora isso. No final dessa história, a Bíblia, o registro bíblico, vai tirar uma conclusão só, que é do lado de Esaú. Vai tirar uma conclusão assim, então Esaú demonstrou isso. A Bíblia não faz uma análise aqui de Jacó, mas nós temos muitos relatos sobre a vida de Jacó, então nós sabemos bastante sobre quem Jacó era, e nós sabemos que Jacó vai passar por muitas situações difíceis na vida dele. Eu não lembro se eu mencionei isso na última aula, mas Deus escolheu Jacó não porque ele era bom, por isso que a Escritura fala, né, que em Romanos 9, assim, eles nem tinham feito o bem ou o mal, mas Deus escolheu um e não o outro. Não nesse sentido que muitas vezes as pessoas levam para a predestinação, que Deus já dá um destino para a pessoa antes de nascer, você vai ser bom, né, como Paulo fala do oleiro, assim, é como se o oleiro fizesse um vaso e fala assim, eu vou fazer um vaso que vai ser ruim, que vai ser feio, que vou jogar fora. Nós não podemos entender, eu vejo assim na Bíblia, assim, não é um Deus que faz isso. E quantas vezes assim Deus coloca diante de nós uma escolha. Então, Deus não nos predeterminou que nós vamos fazer tais escolhas, nós não somos robôs, nós não somos peças nas mãos de Deus, que Deus simplesmente faz com que a gente escolha o bem ou o mal, e na verdade é Deus que está fazendo isso. É um mistério, eu não tenho nenhuma presunção de saber como Deus escolhe, como Deus trata com o nosso coração, principalmente na área do coração, é muito misterioso, é muito além da nossa capacidade, mas uma coisa assim, muito importante para ver nessa história, embora a Bíblia não chame atenção para isso, mas a história de Jacó vários fatos, Deus vai mostrando como ele teve que tratar, e tem outros textos na Bíblia, né, que fala sobre como Jacó era uma pessoa que agia assim, né, que tentava passar os outros para trás. Então, essa história mostra muito bem o caráter de Jacó, e mostra também o caráter e o problema de Esaú. Mas a gente precisa realmente prestar atenção. Se a gente pensar, Deus falou, né, que escolheu Jacó. Jacó, sabemos que ele que é aquele que vai levar adiante. Ele foi escolhido por Deus. Então, nós olhamos para essa história e falamos assim, tudo que Jacó faz é certo? Claro que não. Jacó demonstra aqui, e essa vai ser o significado da história de Jacó. Jacó é um homem que a vida dele vai mostrar a disciplina de Deus. Deus tratando com uma pessoa que tem um caráter difícil, que tem um caráter que tornou assim, mais difícil para Deus trabalhar com ele. Então vamos ver o que Jacó está fazendo aqui. Jacó está explorando o irmão dele, ele sabe da fragilidade, ele sabe como Esaú é, mas ele está explorando especificamente um momento de muita fraqueza. É mais ou menos, a gente quando pensa hoje do estereótipo de um judeu, o judeu que é esperto, o judeu que fica rico, porque muitas vezes assim, o judeu tem aquele estereótipo de um banqueiro ou de alguém que empresta com juros altos.
Então, essas pessoas, né, assim, é como alguém que espera até que alguém esteja, ele quer comprar uma propriedade, por exemplo, quer comprar um carro ou uma propriedade, uma casa, ele espera a pessoa ficar num apuro, que a pessoa precisa de algum dinheiro, e aí a pessoa, o cara que tem dinheiro, ele aproveita da pessoa que está numa situação difícil e pressiona. Você quer que eu compre a sua propriedade? Você está desesperado? Então me venda pela metade, por 1/10 do valor. E isso acontece muito, assim, é o que nós chamamos de capitalismo selvagem. É aproveitar os que emprestam com juros abusivos, aproveitam da pessoa que precisa de dinheiro, empresta o dinheiro com juros altíssimos. Depois a pessoa às vezes até perde a casa, perde tudo porque não consegue pagar a dívida. Então, é isso que Jacó está fazendo aqui, e é uma coisa totalmente reprovada por Deus. Deus é contra quem empresta com usura, né, com juros altos. Deus é contra quem se aproveita da pessoa que está vulnerável. Deus é contra essa maneira de oprimir as pessoas, de fazer com que paguem e trabalhem como escravos, enfim. Deus é contra tudo isso. E Jacó está fazendo isso. Ele está pegando o irmão dele no momento de fraqueza, no momento que ele está assim, nada me importa, eu só quero comer. E ele então aproveita disso e fala assim, versículo 31. Jacó disse: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Como eu disse, eu não sei se Jacó sabia da promessa de Deus, que Deus tinha falado com a sua mãe, mas ele fala assim: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E Esaú responde: eu estou quase morrendo, que me adianta se eu, assim, ele está fazendo um drama, eu acho, né? Ele não ia morrer, mas ele fala assim, era quase assim: se eu não comer agora, vou morrer, e depois que adianta eu ter a primogenitura? Se ele fosse morrer, a primogenitura seria de Jacó, né, o que ia sobreviver. Mas estou a ponto de morrer, logo para que me serve? Para que me servirá o direito de primogenitura? E Jacó ainda fala assim: jura primeiro, porque ele quer uma garantia. Para eles a palavra já valia. Então, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Para mim, isso aqui, pelo menos para mim, sobressai, assim, o que se destaca nessa história é essa atitude de Jacó. Eu vejo muito assim. Agora, claro que nós vamos falar sobre o outro lado, porque o que a Escritura, inspirada por Deus, ressalta é outro aspecto. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa atitude de Jacó não é ignorada, porque a história de Jacó, que vai dar continuidade, nós vamos ver essa mesma característica sendo tratada por Deus, né? Jacó vai chegar a momentos difíceis, ele vai ter que lutar com Deus, e ele vai ter que enfrentar, anos depois, ele vai ter que enfrentar o irmão dele com outro jeito. Então Deus vai ter que trabalhar muito na vida de Jacó. E a minha tese, a minha sugestão é que Deus escolheu Jacó justamente porque ele queria alguém difícil, ele queria alguém, porque essas histórias de Abraão, Isaac, Jacó, e também envolvendo Ismael, envolvendo Esaú, etc., Ló, né, a história de Ló, essas histórias são histórias reais, Deus tratou com eles, não é uma coisa fictícia, não é uma coisa assim, simplesmente para contar uma história, mas Deus usou essas narrativas, Deus usou a vida desses patriarcas, depois de toda a nação de Israel, Deus usou isso para nos ensinar. O Novo Testamento nos ensina isso. Essas histórias são para nossa instrução, para a gente aprender. Deus continua dando sequência à história de Israel, mas Deus fez com que eles passassem por situações
que eles mesmos, na época, eles não entendiam plenamente. É como eu sempre penso de Abraão oferecendo Isaque. Abraão não sabia da profundidade, do significado, o que ia acontecer, que Deus Pai ia oferecer o próprio filho. Abraão não entendia isso. Abraão não tinha essa consciência, mas ele viveu uma história. Ele viveu uma história com profundo significado. Então, e esse significado da história nem sempre significa, por exemplo, que Deus tivesse rejeitado Ismael ou Esaú, assim, em termos de salvação. Nós não sabemos, a Bíblia não fala sobre isso. Mas eles viveram algo que serve como uma história para nós. E Paulo fala sobre isso em Gálatas, né? Que isso é uma alegoria. Ismael e Isaque representam o filho da carne e o filho do espírito. Então é algo diferente, é algo que nos ensina alguma coisa. Agora, o que Jacó e Esaú vão nos ensinar? Então nós precisamos ficar atentos, porque na verdade o conflito, a situação que surge aqui entre Esaú e Jacó é uma situação muito mais profunda do que entre Isaque e Ismael. Ismael foi mandado embora e a partir dali eles não se relacionavam muito, os dois juntos sepultaram o pai, mas não temos assim conflito entre Isaque e Ismael. Mas entre Jacó e Esaú, isso aqui é o início, que já começou no ventre da mãe, mas é claro que eles não entendiam o que estava acontecendo, mas agora, conscientes, essa história aqui é o início de um conflito que vai durar muitos anos. Não sabemos quantos anos eles tinham nesse momento e quantos anos iam se passar antes do capítulo 27, quando Isaac vai dar a bênção para eles. Mas realmente, sim, essa história aqui é a história que dá início a essa guerra que virá à tona mais claramente no capítulo 27. Bom, então, por enquanto, vamos deixar Jacó assim. Jacó, ele é uma pessoa assim, muito mais assim, ele calcula, ele é sagaz, ele planeja, ele faz as coisas de uma forma muito planejada, ele é uma pessoa que é muito mais esperta, no sentido ruim, de ser esperto, Ele luta para conseguir uma vantagem para si. E ele pensa como que eu posso explorar a fraqueza do outro para eu ter vantagem, que é bem essa ideia assim selvagem, do capitalismo e da natureza humana de maneira geral. Eu querer tirar vantagem de uma outra pessoa. Mas agora vamos ver as coisas do lado de Esaú, que é o lado que a Bíblia nos mostra. Então, que Esaú está cansado, está faminto, está desesperado para ter uma comida, e Jacó faz essa proposta de vender a primogenitura e ele concorda. E ele fala assim, eu vou morrer mesmo, o que adianta? Mas se ele comesse, ele não ia morrer. Então nós vemos aqui em Esaú, primeiro assim, uma pessoa que ele só pensa no momento, ele não pensa nas consequências. Por um lado, a gente até simpatiza mais com uma pessoa assim. É difícil você se simpatizar com alguém que planejou, que calculou, que tramou alguma coisa contra o outro. Mas assim, o que a Bíblia fala sobre Esaú? A Bíblia fala aqui, vamos ver o final aqui, versículo 33, Jacó queria que ele jurasse, ele jurou. Então, versículo 34, Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, se levantou e saiu. Ok, então a história terminou. E aqui nós temos uma frase de análise, de conclusão.
Tem muitas histórias na Bíblia que não tem uma conclusão que Deus, né, que a pessoa que escreveu, que Deus inspirou, que Deus mostrou, alguma coisa assim. Tem histórias que simplesmente relatam a história. Agora, tem histórias que tem uma frase ou mais analisando, tirando uma conclusão. Qual que é a conclusão aqui? Assim, final do versículo 34, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bom, aqui nós temos também várias perguntas, a gente não sabe exatamente a história que vem depois, no capítulo 27 de Gênesis, quando os dois querem receber uma bênção do pai. Então, nós temos esse conflito novamente, Rebeca e Jacó tentando garantir a bênção maior para Jacó. E aí nós vamos ver aí que, pelo menos na história do capítulo 27, não está falando a respeito de possessões, porque a ideia é assim, que o primogênito ele tem direito a uma porção dobrada, ele tem direito a 2 vezes mais da herança do que o irmão ou outros irmãos, né? Abraão deu para Isaac, embora Isaac não fosse o primogênito, né? Porque Ismael nasceu antes, mas como era o filho legítimo, o filho da união dele com Sara, então Isaac foi tratado como primogênito, e Abraão deu para ele toda a herança. Ele deu alguns presentes para os outros filhos, mas ele foi algo diferenciado para Isaac. Então essa é a ideia de um primogênito, ele tem direito a uma porção maior. Mas quando nós vamos ler, assim, no resto da história que tem aí nos capítulos adiante, nunca fala sobre quem herdou. Isaac herdou do pai dele. Agora, quem que herdou todas as possessões, toda a riqueza acumulada, a herança de Isaac? Ele nem fala sobre isso, não fala sobre herança. O que fala no capítulo 27 é a bênção. Para, assim, pelo menos na história ali, o que está em jogo é quem vai receber a bênção maior, quem vai receber a continuação do chamado e da bênção de Deus sobre Abraão e Isaac. Então, era isso. Agora, se Jacó estava pensando nisso, nós não sabemos. As únicas coisas que nós podemos pensar nós não sabemos assim, se Abraão conversou muito com eles. Quando Abraão morreu, esses 2 netos dele tinham 15 anos, então tinha tempo para Abraão conversar com esses 2 meninos. E também a gente sabe que naquele tempo não tinha livros, não tinha outros recursos, eles tinham as histórias, eles tinham o legado. Então, como essas histórias vieram até nós, foram passadas de pais para filhos. Eles deviam saber a respeito da história do avô deles, que tinha vindo de Ur dos Caldeus. Eles tinham, com certeza, algum conhecimento. Então, eu estou falando isso porque o que é que Esaú desprezou? O que é que ele desprezou? Então, aqui não define. E tanto assim, lá no capítulo 27, essas 2 histórias são interligadas. Depois nós vamos estudar o capítulo 27, vamos lembrar de novo, mas já olhando lá para frente, quando Esaú descobriu que Jacó tinha enganado o pai deles e tinha roubado a bênção do primogênito, Esaú lembrou dessa história aqui, que nós estamos lendo agora. Ele falou assim, Jacó já me passou para trás, já tomou meu direito de primogenitura e agora ele está roubando minha bênção. Eram 2 coisas, a gente não sabe assim como que eles separavam isso. Eu só estou analisando isso para dizer o que é que Esaú estava desprezando. De qualquer forma, o que nós queremos mostrar aqui primeiro, essa história de escolha de Deus.
eu só quero fazer até aí escrever, mas acabei não colocando na folha, mas nós temos, na verdade, provavelmente não é exatamente nenhum nem outro, mas nós podemos fazer duas equações opostas para entender a escolha de Deus. Nós poderíamos falar assim: Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, por isso que Esaú faz tudo errado, porque Deus rejeitou. Então Deus escolheu, por isso a pessoa é boa ou a pessoa não é boa, porque Deus já escolheu antes e já determinou, né? Você vai ser, eu quero você vai fazer o que eu quero, você vai ser sensível a mim. Ou nós poderíamos imaginar o inverso, nós poderíamos dizer: Deus sabia como Jacó ia agir e sabia como Esaú ia agir, e por isso que ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú para ser o instrumento para dar continuidade à sua aliança. Então é só para, assim, e como eu falei, a gente tem essas, na nossa mente humana, ou é um ou é outro. E tem as linhas teológicas, né, calvinismo, arminianismo e tal, que discutem essas questões. Será que Deus escolheu porque ele sabia como é que a pessoa sabe como a pessoa vai agir? Mas como eu falei, nós não temos condições de colocar as coisas exatamente numa caixinha, numa sequência matemática. A gente não tem essa capacidade e esse conhecimento. Mas aqui, para mim, fica muito claro que Esaú aqui está fazendo assim, esse é o jeito dele, essa é a escolha dele, e ele tem esse desprezo, ele não pensa. Imagine assim, mesmo que não tivesse a promessa de Abraão, mesmo que não fosse uma coisa tão maravilhosa assim, né, pessoas que têm Abraão e Isaac, né, eles tinham um legado espiritual para passar para os filhos. Mas mesmo que não tivesse, assim, Esaú vai abrir mão do direito dele de ser primogênito por causa de um prato de comida, ainda que ele estivesse assim longe de casa, porque onde que Jacó estava cozinhando, onde ele estava, a gente não sabe, né? Porque se fosse perto da tenda, da casa, sei lá, dos pais, ele podia ir buscar comida com a mãe dele, mas devia estar longe, ele devia estar assim: eu não aguento mais, eu tenho que comer. Então, essa coisa do momento, né? Então, é isso que a gente quer dar uma olhada, porque a Bíblia chama atenção para isso. Então, nós vamos olhar aqui no Novo Testamento, porque nem sempre nós temos uma chave no Novo Testamento ou em outro texto bíblico, né? Assim, muitas vezes nós conseguimos entender, interpretar uma passagem bíblica, porque tem outros textos que vão esclarecer mais, que vão nos dar uma visão melhor do que Deus quis dizer com isso. Então nós vamos para Hebreus capítulo 12, porque é o único lugar que nós temos que vai falar sobre esse acontecimento, não de uma forma muito, muito detalhada, mas pode nos dar alguma luz sobre isso. Eu vou ler o texto primeiro, que fala sobre isso, e depois eu quero mostrar um pouquinho o contexto do capítulo, né, para a gente entender também. Então, em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, fala o seguinte: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso, ou imoral, ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, aqui ele está se referindo a essa história. Ele começa falando, né,
que a gente tem que tomar cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, nenhuma raiz de amargura, e aí ele cita o caso de Esaú, e fala assim, olha, tome cuidado, né, para que, e não seja profano. Bom, várias palavras aqui, muitas vezes me causaram bastante dúvida, né, assim, de que maneira Esaú teria sido profano por agir como ele agiu, né? Já vamos tentar tratar um pouco dessa palavra. O que o autor aqui está destacando, ele fala que, olha, tome cuidado, e eu quero, assim, não temos tempo para mostrar os textos, mas só quero lembrar do contexto desse capítulo de Hebreus, e eu quero lembrar também do contexto do livro de Hebreus. É muito importante entender isso, porque essa palavra que ele está falando aqui sobre ninguém se prive da graça de Deus, é um tema importante no livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus, eu vou falar sobre o livro primeiro. O livro de Hebreus, a gente lembra muito assim que é o livro que compara a antiga, a primeira aliança, a lei de Moisés, o sistema de sacrifícios, o sacerdócio, a casa de Deus, a terra prometida. Ele fala assim sobre vários aspectos da aliança que Deus fez com o povo de Israel e vários aspectos que eles viveram naquela época como sombras, como coisas que apontam para a realidade, e sempre mostrando que, porque essa carta foi escrita para hebreus, né, para o povo de Israel, e era assim para chamar atenção para a superioridade da aliança com Jesus. A gente sempre lembra do livro de Hebreus, a gente lembra de Romanos porque mostra sobre a graça, sobre a salvação pela graça. É um aspecto também da diferença da primeira aliança com a aliança de Jesus, mas o livro de Hebreus é o livro que fala dos sacrifícios, do sacerdócio, fala de anjos, fala assim de vários aspectos para mostrar que a aliança com Jesus é muito superior. A casa de Deus hoje é superior àquela casa que tinha naquela época. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior aos sacrifícios de animais. Mas, então, isso é o livro de Hebreus, ele vai explorando isso de uma forma maravilhosa, né? Um livro muito completo, é uma dissertação muito completa sobre tudo isso. Mas o aspecto que nem sempre as pessoas se lembram, nem sempre as pessoas olham, é que desde o início do livro de Hebreus, mostrando essa superioridade agora assim, né, assim que agora assim, né, os sacrifícios não podiam limpar nossa consciência. O sacerdote era um homem pecador também, então ele não conseguia levar a gente a Deus. Enfim, ele vai mostrando assim sobre tudo, né, sobre todos os aspectos da primeira aliança e como em Jesus nós temos algo muito superior. Mas ele sempre enfatiza que, embora agora a gente tenha uma salvação plena, a gente tem perdão total, a gente tem o sangue de Jesus, a gente tem um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, nós temos todas essas vantagens da nova aliança, justamente por causa da superioridade e do acesso mais fácil. Ele fala em vários lugares em Hebreus, ele fala assim, então vocês precisam tomar muito cuidado, porque agora o acesso é mais fácil, vocês têm menos desculpas. Se vocês não entrarem agora, não tem um porquê. Antigamente podia ser por causa das dificuldades, das limitações, das fragilidades da lei, da natureza humana, mas agora nós temos um caminho aberto. Então, lembrem disso, que isso vai aparecer aqui nesse capítulo também, que nós temos a graça, nós temos um acesso, mas é muito mais séria a nossa responsabilidade, porque Ele nos deu tudo, e nós não temos desculpa.
se nós não entrarmos. Mais ou menos a ideia é essa. Agora, o capítulo 12, esse capítulo, é um capítulo que fala, a primeira parte do capítulo vai falando sobre disciplina. O pai que ama o filho, ele disciplina o filho. Isso é para o nosso bem. Então, os primeiros versículos, primeira parte do capítulo, esse capítulo 12, é falando assim, de como Deus nos deu todas as coisas para facilitar a nossa entrada, mas ele fala sobre a necessidade de disciplina, que é o ponto central da vida de Jacó. E aí, no versículo 14, ele vai seguir a paz com todos, e versículo 15, agora vamos olhar de novo esses 3 versículos aqui para entender com mais clareza o que Deus quer nos mostrar aqui. Por que ele fala de Esaú? Como que esse exemplo entra? O contexto é um pouco diferente dessa situação assim, que Jacó e Esaú viviam, porque aqui não está falando sobre primogenitura, sobre o direito de ter uma bênção, uma coisa assim, mas ele fala assim, tome muito cuidado. Então vamos ver o versículo 15, que é exatamente essa advertência que ele repete muitas vezes em Hebreus. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Essa palavra se prive da graça de Deus significa para que ninguém se exclua, para que ninguém fracasse, para que ninguém não consiga chegar. A ideia é assim, a graça está ali, está sendo oferecida. Deus nos deu tudo que nós precisamos para fazer parte da promessa, mas tome cuidado porque a gente pode se excluir. E é nesse ponto que vai entrar Esaú. E por isso que nós não podemos simplesmente dizer Esaú foi rejeitado por Deus antes de nascer, então ele tinha que dar errado, ele tinha que fazer tudo errado. Não, Deus não age assim. Deus deu oportunidades. E o exemplo de Esaú é justamente para que a gente também possa, na verdade, assim, por quê? Por que dos 2 filhos, só um poderia dar sequência? Esse é um mistério para nós, a gente não entende. A diferença entre Isaac e Ismael é mais fácil entender. Mas por que entre esses 2 teria que ser feita uma escolha? Por que Jacó está competindo e querendo como se tivesse... Só tem uma vaga, essa vaga tem que ser minha. E eu não acho que Deus colocou isso dessa forma inicialmente, né? Deus sabia, e tem coisas que eu não sei explicar. Para nós hoje essa não é a ideia. Eu não tenho que competir com ninguém, eu não tenho que lutar, né, como a gente luta na vida assim, tem 100, 50 vagas para um curso de medicina e tem 1000 pessoas querendo aquelas vagas, né, para ter um emprego, para chegar a se eleger como senador, como qualquer cargo político. É difícil chegar lá e você está competindo com outras pessoas. Eu não sei por que, no caso aqui, tinha que ser só um dos 2. Porque depois com Jacó, ele teve vários filhos que não eram exemplo, que também não foram tão bons assim, mas todos formaram tribos de Israel. Então, é uma das perguntas que eu faço. Por quê? Por que só um dos 2? Mas aqui, pelo menos, o que ele está dizendo é, tem escolhas, tem atitudes. E Paulo, muitas vezes a gente pensa que é Paulo, né? Mas não sabemos se é Paulo que escreveu isso aqui. Mas o autor dessa carta está dizendo, tende cuidado de que ninguém se exclua, se prive, de que ninguém não consiga chegar. Essa frase é muito forte, sempre me comoveu muito. Tende cuidado, porque tem coisas, e o livro de Hebreus é cheio disso. Pensa no capítulo 3 e 4 dessa carta aos Hebreus, em que ele fala sobre nem todos chegaram a entrar em Canaã.
Lembra? Eles não acreditaram por causa dos gigantes, então ficaram no deserto. E ele fala assim: tome cuidado para que hoje também a gente não deixe de entrar na nossa herança, a gente não deixe de entrar no descanso, na herança que Deus nos dá. Então tem muitos lugares, assim, muito cuidado. Capítulo 10, ele fala assim: não vamos parar de nos reunir, vamos nos exortando para que a gente também não caia da graça, que a gente não deixe de alcançar a graça de Deus. Então esse versículo é muito forte, porque tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. É possível, Deus está dando de graça, mas o paralelo que ele está fazendo é: Esaú teve uma atitude que o desqualificou. É isso que ele está dizendo nesse texto. Jacó, um cara com caráter que ele vai ter que passar por muito tratamento, ele vai ter que ser muito disciplinado por Deus. Jacó não é um cara fácil para ser moldado por Deus, mas ele não teve essa atitude de Esaú. Esaú teve uma atitude que o desqualificou, de acordo com esse texto aqui. Então ele está dizendo: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Bom, hoje, quando a gente lê esse texto, esse termo, raiz de amargura, é a pessoa que fica amargurado contra Deus ou contra alguém. E é verdade, isso é uma coisa que, assim, é falta de perdão, é a pessoa que não aceita o que Deus faz na sua vida. Isso é uma coisa muito séria. Mas, olhando outros textos, tem um texto, acho que em Deuteronômio 29, que fala assim de uma amargura, de uma raiz que brota, que não é assim uma amargura de ficar bravo com Deus. A raiz venenosa, a raiz amarga, quer dizer, uma coisa ruim, uma coisa venenosa que nos afasta de Deus, é a idolatria, é ir atrás de outras coisas, é nos separar de Deus. Então, essa ideia de raiz de amargura brotando vos perturbe é uma atitude errada, que contamina a gente e contamina outras pessoas. E eu concordo que falta de perdão, que falta de aceitar os caminhos de Deus, esse tipo de amargura que cresce dentro da gente é algo que nos separa de Deus. Mas não vamos ficar limitados com isso. Essa é uma raiz venenosa, é um veneno que nos separa de Deus. E esse veneno pode ter muito a ver com o tipo de atitude, e eu não estou, mais uma vez, como o caso de Ismael, eu não acho que isso aqui está dizendo, a Bíblia não nos fala sobre isso, nós não precisamos dizer, não, Esaú foi rejeitado por Deus, foi para o inferno. A Bíblia não fala isso, a gente não tem essa informação. O que a vida de Esaú exemplifica, e a lição que nós temos que tirar disso, também não é assim: Jacó falou assim, vende a sua primogenitura, ele vendeu, pronto, acabou, porque depois vai falar que, no versículo 17, que ele não achou um lugar de arrependimento. Gente, se dependesse de uma única decisão, falhei, fui reprovado naquela decisão, agora não tem mais jeito, não é assim que Deus nos trata. Mas o que ele está dizendo é: se nós permitirmos que uma atitude, qual que é a atitude? Vamos tentar aplicar isso para, assim, do que aconteceu com Esaú para a nossa vida. É você trocar um direito, um privilégio, uma graça de Deus, uma promessa de Deus, um chamado de Deus. Você troca uma coisa que é incalculável o valor disso por uma necessidade do momento.
Eu não estou dizendo que ele não estava sofrendo, que ele não estava desesperado. Uma pessoa que passa vários dias, não sei se era isso, sem comer, é uma pessoa que está assim, eu não consigo caminhar mais. Era uma situação dramática. Possivelmente ele estava sofrendo mesmo. Mas ele jamais poderia ter feito essa troca. Porque a conclusão bíblica em Gênesis e agora aqui em Hebreus é que ele trocou algo de valor eterno por uma necessidade imediata. E nós podemos aplicar isso de muitas maneiras. Uma tentação, uma saída, você satisfazer um apetite, você satisfazer uma necessidade, um desejo, um apetite carnal, é você seguir. A Bíblia fala isso em outros lugares, fala assim que as pessoas... eu vou ler talvez depois, vamos ver se acho que dá para entender melhor. Mas essa atitude de Esaú era algo que veio de não dar valor. Se ele tinha ouvido histórias de Abraão, se ele tinha ouvido histórias dos pais dele, se ele tinha algum entendimento de qual era o legado, e eu fico pensando quantos filhos é uma coisa que causa muita dor no coração dos pais, que a passagem de um legado, a passagem de algo de valor eterno de pais para filhos, não é automático, não é fácil passar isso. Que seja por meio de pais naturais, ou que seja Deus nos dando oportunidades. A Bíblia fala que Moisés, ele não quis trocar os prazeres do Egito, os privilégios que ele tinha, como tendo sido criado pela filha de Faraó. Moisés não quis trocar isso. Nós estamos aqui pertinho aqui o capítulo anterior, olha aqui, Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, isso aqui expressa muito bem o oposto do que Esaú fez. Então, nós podemos nos privar, nós podemos nos excluir, nós podemos não chegar à graça de Deus, de acordo com esse versículo 15, pelo fato de trocar, pelo fato de desprezar, pelo fato de não valorizar mais do que qualquer necessidade, qualquer tentação, qualquer troca, qualquer vantagem, de ter reputação, de ser exaltado, de ter status, qualquer coisa, de ter algo no lugar do legado precioso, da promessa que Deus dá. Então, muitos filhos de cristãos, filhos de pastores, filhos de homens e mulheres de Deus, tem muitos que às vezes não valorizam, não recebem. Esaú, o que ele entendia de primogenitura? Para ele, o que representava? Pelo menos naquele momento, você não quero nem pensar nisso. Você quer, fica com você. Você quer que eu jure? Eu juro. Então, a Bíblia diz que ele desprezou. Ele não teve em conta. Nem depois ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Essa raiz, que é um veneno, essa raiz de valorizar outras coisas, nos priva da graça de Deus. E agora vamos falar sobre assim, o que significa profano. Porque fala assim, ninguém seja devasso ou imoral. Isso acho que não é o caso de Esaú. Mas ele está dizendo, a imoralidade, a tentação sexual, a tentação de satisfazer a si mesmo, de seguir outros caminhos, de não se manter separado para Deus, é uma das coisas que pode nos privar da graça de Deus. Mas daí ele fala assim, o profano, como foi Esaú. Como eu já falei, assim, eu ficava pensando, muitas vezes eu tenho pensado, mas o que quer dizer profano? Então eu fui
pesquisar um pouquinho para entender a palavra. Profano, a palavra aqui, né, original, é o contrário de santo. Santo significa ser separado. Você não é de uso comum. É como falar assim de uma pessoa promíscua. Ela é aberta assim para qualquer tipo de relacionamento, é aberta para tudo. A palavra profano no original, ela vem assim eu até quando comecei a ler, eu falei assim, acho que eu peguei a palavra errada, porque é uma palavra que significa aberta, como uma porta, aberta para tudo. E o que é santo? Santo é você, não, eu sou exclusivo, eu pertenço a Deus, eu não sou aberto para qualquer coisa. A minha vida não é livre acesso, né? Então a ideia é ser o contrário. Tem muitas, em inglês, geralmente as palavras significam assim, piedoso, alguém que, a pessoa profana é uma pessoa que não é piedosa, né? Então é uma pessoa que não valoriza, não tem aquilo em alta estima. É como você pegar um relacionamento precioso que você tem com sua esposa, com seu marido, com o filho, e você troca por qualquer coisa, você joga fora por uma coisa boba, por uma coisa que assim, é só do momento e depois passou, acabou. Então é isso que Moisés ele não fez. Ele falou assim, eu não quero ser filho da filha de Faraó, eu não quero desfrutar dessas coisas do Egito, eu quero realmente fazer parte de algo que pode envolver sofrimento agora, mas que tem algo de grande valor na frente. Então é isso que ele está falando, assim, né? Que Esaú, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. E quando a gente, mais uma vez, assim, na Nova Aliança, na sequência do capítulo, que nós não temos tempo para dar sequência, mas na sequência, ele fala a respeito assim, mas vocês não chegaram ao Monte Sinai. Então, nós não estamos, Deus não nos dá uma chance só, e se você não pegar aquela chance, acabou para você. Só Deus sabe, tem chances, tem situações, oportunidades que a gente joga fora. Se você jogar fora o seu relacionamento com a esposa por causa de uma aventura, de uma coisa passageira, e isso pode ter consequências para sempre, que você nunca vai conseguir, às vezes, você nunca consegue resolver aquilo, curar completamente aquilo. Então, tem situações que em um momento você joga tudo fora. É possível isso. Mas, de maneira geral, Deus não nos trata como assim, você pisou na bola, agora acabou para você. Porque ele fala assim, nós não estamos no Monte Sinai. Mas eu vou ler mais uma vez, assim, para dar mais um exemplo, né? Assim, que vocês não chegaram no Monte Sinai, Deus não está querendo causar todo esse medo em vocês, vocês chegaram à Universal Assembleia, a Deus, a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E aí, versículo 25, ele fala de novo essa advertência: vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. E lá ele abalou só um monte, agora ele vai abalar todas as coisas no céu e na terra. Então, esse é o contexto aqui, e ele está falando sobre o perigo. Nós temos uma graça imensa com o sangue da nova aliança. Nós temos promessas tremendas. Esaú era filho de Isaque, neto de Abraão. Ele teve um direito maravilhoso e ele jogou fora por causa de uma refeição. Então, essa é a advertência que nós precisamos ter. Bom, eu só queria agora colocar, tem várias coisas no esboço também, mas eu queria só colocar essas lições. São algumas coisas que a gente pode aprender, quais são as lições que a gente pode tirar dessa história que nós lemos hoje. Então, a primeira é essa que nós estamos enfatizando mais, que é o que o texto bíblico ressalta. Nós não devemos desprezar as promessas, o legado,
os dons de Deus, a graça de Deus, as oportunidades que Ele nos dá, as coisas que Deus transmite de geração em geração. Deus nos colocou numa posição de muito privilégio. Os descendentes naturais de Israel são aqueles que receberam promessas tremendas. Nós que entramos pela nova aliança em Jesus, fazemos parte, nós somos herdeiros, co-herdeiros de Jesus. Não vamos desprezar isso, não vamos colocar isso como uma coisa de segunda importância. Então, isso pode ser a razão porque a Bíblia fala que ele amava Jacó e não escolheu Esaú. Pode ser por causa dessa atitude que ele teve, de achar que era uma coisa que não era importante para ele. E aí a segunda coisa aqui, ser indiferente, que é não reverenciar, não valorizar, isso é uma raiz, de acordo com Hebreus 12, que pode nos afastar da graça de Deus. Então, é algo que cresce, é algo que pode contaminar outras pessoas. Eu não estou falando sobre legalismo, eu não estou falando sobre se eu pecar uma vez, acabou para mim, ou Deus não pode perdoar os pecados que eu já cometi. Eu não estou falando sobre isso. Nós estamos falando sobre uma atitude de coração, sobre valorizar, sobre sentir a importância. Nós somos herdeiros de algo tremendo que Deus colocou diante de nós. Não vamos ter essa atitude. É isso que Paulo, eu fico falando Paulo, né? É isso que fala em Hebreus 12, né? Que realmente tome cuidado, não permita. Se tem essa atitude, se eu estou dando pouco valor, se eu não estou cultivando meu relacionamento com Deus, se eu não acho importante fazer parte de um legado que Deus nos deu, isso é uma raiz que pode crescer, que pode ser um veneno na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, agora, número 3, nós vamos tratar sobre essas coisas nas outras histórias mais para frente. Deus falou com Rebeca que um dos filhos ia ser mais forte, que subentendia que um dos dois, né, o mais novo, seria mais abençoado. Eu não sei se Jacó sabia disso, mas seja como for, se ele sabia ou se ele não sabia e estava tentando usurpar o lugar de Esaú, mas vamos imaginar, e isso vai ficar mais claro no capítulo 27, na bênção, que Rebeca, a mãe dele, falou assim: vem cá, meu filho, eu vou te falar, você vai enganar seu pai para conseguir a bênção. Deus não precisa disso. Se Deus deu uma promessa, se Deus falou com Rebeca, olha, o mais novo que vai ser aquele que vai realmente ser mais abençoado, nem Jacó precisava explorar o irmão dele para conseguir esse direito, e nem Rebeca, no capítulo 27, precisava usar uma estratégia enganosa, porque Isaac era cego e Isaac gostava de Esaú, Isaac não está sabendo de nada, Isaac é um cara que não tem sensibilidade, não sabe o que Deus falou para mim. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa que a gente use métodos, estratégias. Jacó vai ser um exemplo disso, a vida dele sempre tentando conseguir alguma coisa pela sabedoria dele, pela sagacidade dele, pela esperteza dele, e isso atrapalha muito mais. Jacó não alcançou a bênção porque ele enganou o pai dele. Deus teria cuidado disso. E agora vem, número 4, nós não precisamos competir. Eu não sei analisar a situação, se Deus de todo jeito só ia escolher Jacó, não ia, assim, Esaú não podia fazer parte, mas no plano de Deus, para entrar no plano que Deus tem para mim, eu não preciso tirar o lugar do outro.
Jacó não precisava enganar, não precisava explorar o irmão dele, não precisava ter feito de uma forma tão cruel com o irmão dele para conseguir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus não depende disso. E não é por competição, não é porque eu preciso achar o lugar, eu preciso tomar o lugar, né? Eu preciso ser o líder de louvor, eu preciso ser a pessoa, preciso ser o pastor principal, sei lá, qualquer tipo de situação que a gente possa imaginar, que eu preciso tomar o lugar do outro. Isso é, como eu falei, assim, isso aqui é o exemplo clássico do judeu, mas é o exemplo clássico do ser humano que quer avançar à custa dos outros. Então, não é o ponto que Deus chamou atenção nessa história, mas é muito importante entender que a vida de Jacó vai ser baseada nessa história inicial, que já mostra quem ele é, e ele vai sofrer muito para aprender essas lições. Então, eu não preciso ajudar Deus a cumprir as suas promessas. Eu posso... A gente fala assim, mas se eu não acreditar nas promessas de Deus, se eu não declarar, se eu não for atrás, é porque eu não estou crendo, aí não vai acontecer. Existe algo que significa assim, Deus falou com Abraão, sai da tua terra e eu vou te dar uma promessa maravilhosa numa terra que vou te mostrar. Então, Abraão precisou obedecer, ele precisou acreditar na promessa de Deus. Mas é muito diferente isso que estou falando. Jacó, se é que ele sabia disso, a gente não sabe, mas Rebeca, no mínimo, ela podia esperar em Deus. Deus vai cumprir. Se Deus falou alguma coisa, que Ele vai fazer isso na sua vida, sim, exige muitas vezes uma correspondência, você acreditar, você seguir adiante, mas não precisa das suas estratégias, de você tramar alguma coisa, de você competir. Então, isso eu creio que é muito claro nessa história e nas outras na vida de Jacó. E o último ponto aqui é muito importante, porque essa história de Gênesis 25, que Jacó se aproveitou, né, da fraqueza de Esaú e tramou contra ele, fez ele jurar no momento de fraqueza, foi o começo. Agora, depois, na hora, anos depois, quando o pai ia abençoar, que Jacó passou a perna no irmão por causa da mãe dele e tal, isso gerou um ódio, isso conflagrou o conflito, a guerra entre eles. Então, não só Deus não precisa da nossa ajuda, mas quando nós usamos meios humanos, quando nós, vamos dizer assim, Esaú não é escolhido, então eu tenho que dar um jeito de passar ele para trás. Essa interferência de Rebeca e Jacó na vida de Esaú gerou ódio no coração dele, gerou guerra, e teve consequências terríveis na família. Jacó teve que fugir e tudo mais. Então, é muito importante nós entendermos quantas divisões na igreja, quantas guerras no meio. Veja, essa aqui é uma guerra entre irmãos. Essa guerra que nós estamos falando não é entre Isaac e Ismael, que são irmãos também, eram irmãos também, mas eram irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma promessa. Então, essa guerra entre Esaú e Jacó é uma guerra triste, é uma coisa horrível. E essa guerra foi causada não pelo fato de que Esaú ficou pensando assim, puxa, Deus escolheu Jacó, qual Caim que matou Abel. Essa guerra foi causada por causa do jeito traiçoeiro, por causa do jeito errado de tentar fazer a promessa de Deus se cumprir. Então, quando nós usamos meios humanos, isso gera conflito, gera ódio, gera guerra. Então, acho que essas lições são também muito importantes. Então, precisamos prestar atenção na atitude
chamada de profana ou de não valorizar de Esaú, e nas atitudes de Jacó e da mãe dele também, que nós vamos rever esse mesmo princípio depois, quando chegarmos no capítulo 27. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque em tudo isso nós podemos ser advertidos, o Senhor pode revelar atitudes no nosso coração, e realmente clamamos a Ti para que não haja essas raízes venenosas que possam nos afastar de Ti, do Teu chamado, da promessa, do legado que o Senhor tem para nós. Nós queremos valorizar, não tem nada mais precioso do que a herança que o Senhor nos prometeu, não tem nada que vale mais a pena passarmos por situações difíceis, levar a cruz, morrer para nós mesmos, fazer como Moisés, deixar de lado as oportunidades que nós temos em favor de algo que tem um valor incomparavelmente maior. Que o Senhor possa nos ensinar também a não usar metodologias humanas, que nós possamos deixar o Senhor cumprir, deixar o Senhor fazer aquilo que é importante. Nós pedimos que essas lições possam entrar no fundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém.